A Renata perguntou aqui qual a influência da mitologia egípcia no cristianismo. Eu fiz um vídeo falando sobre as influências que a mitologia egípcia não teve no cristianismo. Eu fiz uma live, na verdade, que eu falo, é uma live, eu acho que chama Jesus e os mitos egípcios, alguma coisa desse tipo. Mas assim, a mitologia egípcia, a religião egípcia como um todo, que inclui a sua mitologia, ela tem uma relação com as culturas antigas, todas da região ali do Levante e do Antigo Oriente Próximo. Deixa eu colocar o mapa aqui. Oh, espelhou. É, Ancient Near East. Essa região aqui, né, do Antigo Oriente Próximo, ela se comunicava, né, culturalmente ao longo da história antiga. Então, na região aqui, por exemplo, o Egito está aqui, e você tem aqui, por exemplo, o antigo reino de Israel, de Judá e Israel. Você tem a antiga Fenícia, né, o Líbano, a Síria aqui mais ao norte, a, o, a Ásia Menor aqui, né, a Capadócia, que é a região atualmente da Turquia, a Mesopotâmia. Então, todos esses povos se comunicavam. Os gregos, né, também viajando aqui pelo Mediterrâneo, tinham um contato cultural muito grande entre esses povos. Então, esses povos tiveram um contato cultural forte desde a antiguidade que foi moldando a religião um do outro. Eles se inspiraram, se apropriaram, né? Tornaram algo que não era deles, né? Isso é apropriar, não tem nenhum juízo de valor no termo. Né? Apropriar não é roubar, não é plagiar, é você assume aquilo, você passa a compreender a sua própria cultura a partir de elementos que você aprende e vê em outra cultura, né? Então esse fenômeno de transculturação, de modificação da cultura por meio de contatos históricos, sociais, é muito frequente desde a antiguidade, né? Então há muitas influências. Os gregos foram amplamente influenciados pelos egípcios, os mesopotâmicos tiveram certas influências egípcias e influenciaram certas crenças egípcias. Há templos egípcios encontrados, de divindades, né, egípcias, encontrados na região da Síria. Então, por exemplo, templos à deusa Hathor na Síria, né, que está mais ao norte da região onde Jesus viveu. Então, assim, o cristianismo, vindo do judaísmo, que teve certas influências egípcias, continua carregando certas ideias egípcias. Mas não são cópias diretas ou empréstimos diretos, são coisas desse fenômeno difuso da transculturação. É, então, ideias, por exemplo, de pós-vida egípcias fazem parte do cristianismo hoje, né? A questão a moralização do pós-vida, o fato de que o pós-vida, a sua condição depois da sua primeira morte, como diziam os egípcios, né? Ela varia de acordo com se você foi uma pessoa ética ou não. Isso é muito forte no cristianismo hoje. E foi, né, historicamente forte ao longo do cristianismo. E é uma ideia que está ausente em alguns momentos do Egito antigo e está ausente em alguns momentos do judaísmo antigo. Essa distinção de para onde você vai, por exemplo, dependendo do seu comportamento moral, isso é ausente do Antigo Testamento, praticamente. Né? Você tem nos livros mais recentes do Novo Testamento, como por exemplo o livro de Daniel, escrito por volta do segundo século, você tem a ideia de uma ressurreição que faz acepção de pessoas, que os justos ressuscitarão para a glória, né? E os injustos serão ressuscitados para serem humilhados, né? E levados à extinção novamente. Mas você traz todas as pessoas para um julgamento público no fim dos tempos e tal. Essas imagens são imagens, puxam alguma coisa do Egito. Tem imagens inclusive já na tradição católica, na arte católica, é, que é de Miguel, São Miguel, né, o arcanjo Miguel, Michael, com a balança do julgamento, né? Scale, não sei se eles escrevem scale, balance. Aqui, ó. Imagens como essa, esse tema de Miguel pesando os justos e os injustos no dia do juízo, lembra muito a ideia da pesagem do coração do livro dos mortos. Né? Então, se a gente se inscrever o papiro de Ani aqui, Ani Papyrus, a gente vai ter essa cena da pesagem do coração em que Anubis pesa o coração, né, dos justos e injustos para saber quais terão o mérito de ter uma segunda vida, né, de sobreviver à primeira morte. Ainda que tenha uma série de magias que você possa usar também para facilitar o seu acesso. E também tem, mas isso aí não é exclusivo também dos egípcios, porque os gregos também tinham a ideia da justiça na balança, que é a deusa Greek Scale Goddess, que é uma representação da justiça, que é a Temis, né? Temis, que é essa representação da justiça também com a balança. Então, esses temas
é difícil precisar exatamente a conexão histórica deles, mas o fato é que ao longo da história, e eu acho que é isso que é importante entender, ao longo da história, essas culturas vão se comunicando e se influenciando, né? Isso não para, isso não acaba. É um processo contínuo. Então não é como se existisse um judaísmo puro que, em determinado momento, faz um plágio da cultura egípcia e aí carrega isso para dentro de si, e agora você tem um judaísmo egipcizado que segue puro e aí acontece o cristianismo. Não. É uma comunicação, uma transformação dessas tradições religiosas e culticas e mitológicas que acontece o tempo todo, né? Sem parar. Então, o judaísmo muito antigo, ele é diferente do judaísmo um pouco menos antigo, que é diferente do judaísmo mais recente, e os mitos da antiga Mesopotâmia são diferentes no início do que eles são mais para frente. No Egito, a mesma coisa. Né? Então, não há permanência dessas tradições. Né? É sempre, aliás, há permanência, mas sempre com mudanças. Então, é sempre modificações dentro de uma continuidade tradicional. A história é sempre permanência e mudanças. Né?